Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre a vida de todos nós durante o dia de hoje, a noite de hoje e durante todos os dias da nossa vida. Meus amados, nós estamos na Semana Santa, conhecida como Semana Santa, e especificamente hoje é a sexta-feira da Paixão, ou seja, a sexta-feira do sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o dia no qual ele foi torturado e foi levado até a cruz do Calvário, onde morreu e logo em seguida foi sepultado. Este dia de hoje é um dos dias mais importantes para todos nós cristãos e ele nos conduz ao dia de domingo, que é sim o dia mais importante para todos nós que cremos em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de nossas vidas. E para podermos refletir acerca deste dia, eu escrevi uma mensagem para os irmãos. Então eu peço que todos prestem bastante atenção e reflitam individualmente e com toda a família acerca do que está sendo falado. Antes, eu farei a leitura de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, onde Paulo nos diz o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele fala: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, meus amados, eu vou ler o texto que eu escrevi para a edificação dos irmãos. Sextou. Sexta-feira é como que um portal de entrada para o fim de semana. Para muitos, a sexta-feira é uma alegria só. Ela significa o fim de uma semana de trabalho árduo, cansativo, uma oportunidade de happy hour com os amigos. Para outros, significa balada, festa, mesmo não tendo trabalhado tanto assim durante a semana. O que de fato é que hoje é sexta-feira, mas não qualquer uma. É talvez a mais importante, alegre e ao mesmo tempo escura e reflexiva sexta-feira do ano. Muito mais do que a sexta-feira 13, com muito mais significado, com muito mais ilegítimo significado. É o dia em que nós trazemos à memória a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, a conhecida sexta-feira da paixão, do sofrimento de Cristo. Que dia complexo, meus amados! Um turbilhão de sentimentos nos inunda quando pensamos no que ele significa. Transitamos entre a tristeza e a alegria, o medo e a segurança, a incerteza e a esperança. Tento imaginar como estavam os discípulos durante todo aquele dia. Conversas assustadas, flashes de lembranças acerca daquilo que Jesus falou e fez. Pedro isolado, remoendo o seu ato covarde de negar o Senhor. O medo de serem presos também. E certamente eles estavam trancafiados em algum local para que não fossem presos como mestre. Por isso é que as mulheres se expunham e procuravam acompanhar, porque o risco delas serem presas era menor do que o dos homens. As únicas exceções de pessoas que estavam acompanhando todo o sofrimento de Jesus Cristo, a caminhada até o Calvário, era João, discípulo amado, José de Arimateia, um homem rico que se converteu a Cristo, e Nicodemos, aquele que foi procurar Jesus Cristo, e Jesus lhe explicou todo o processo de salvação e de regeneração por obra do Espírito Santo. Mas mesmo estes acompanhavam só de longe. O mestre estava sozinho. Sabemos que um sirineu fora designado para ajudar um pouco a carregar a cruz, e que depois uma mulher enxuga-lhe o suor e o sangue do rosto. Mesmo assim, o mestre está só, enfrentando tudo sozinho, julgamentos arranjados e mentirosos, sofrendo na carne a dor inimaginável, bufetadas, espinhos na cabeça, chicotes, porretes, cruz nas costas, chicotes e mais chicotes, cravos nos pés e nas mãos, vinagre, lança perfurando o lado, dor. Enfrenta silenciosamente o escárnio aviltante,
as cusparadas e zombarias, percorre a via dolorosa debaixo dos olhares de uma Jerusalém cética e em trevas. Segue cambaleante o caminho da morte em direção ao Gólgota, um caminho de extrema dor e solidão. Sim, longe de seus amigos e de seu pai, solta um brado: Pai, por que me abandonaste? Fez tudo isso porque esta era a sua missão. Somente ele, sozinho na cruz, deveria enfrentar a morte. Ninguém poderia ajudar, nem mesmo o Pai. Esse era o preço a ser pago. Somente sua dor, somente o seu sangue, somente a sua plena obediência, somente a sua morte era suficiente e eficaz para trazer salvação. Somente o Cristo homem, morrendo para pagar as dívidas decorrentes de nosso pecado, satisfaria as exigências da justiça. Somente ele morrendo em nosso lugar seria possível para sermos declarados justos, mesmo sendo incapazes de cumprirmos a totalidade da lei de Deus, que é justa. O justo morre pelos injustos. Perto de entregar o seu espírito ao Pai, mais um brado. O mais importante, a nossa declaração de alforria, a nossa garantia de vida. Cristo brada e seu grito ecoa para toda a eternidade. Está consumado. Sim, nada mais há a ser feito. O Cordeiro cumpre cabalmente sua missão. Imolado na cruz, paga totalmente pelos pecados de todos aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo, os quais, pela fé, recebem esta maravilhosa e perene salvação, e por isso mesmo são chamados de filhos, filhos adotados graciosamente, e chamados filhos do amor de Deus, herdeiros das promessas graciosas e maravilhosas de Deus, irmãos de Jesus Cristo, os quais juntos tornam-se família e povo de Deus, morada do Altíssimo. De fato sextou. O refrigério para as nossas almas cansadas chegou. Faça um exercício de imaginação e procure visualizar tudo aquilo que o nosso Senhor passou naquela sexta-feira de trevas e de dor. Pense nos julgamentos forjados. Pense. Os discípulos amedrontados, a violência, a zombaria, o duro trajeto até o Calvário com a cruz nas costas, o pedido: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mais zombaria. 2 ladrões, um zomba e o outro é salvo. Sede, e ele recebe vinagre. O lamento: Pai, por que me abandonaste? O brado: está consumado. A morte. A criação chora. O sepulcro. Meus amados, nesta sexta-feira, reserve um tempo para refletir acerca do preço que foi pago por sua salvação. Às vezes, lemos a Bíblia, cantamos na igreja, mas nem sempre refletimos, nem sempre trazemos para nós a culpa de todo o sofrimento de Jesus Cristo. Faça isso hoje. Reflita acerca de seu pecado, mesmo aqueles que lhe são ocultos, dos quais você não tem nem consciência. Dê nome aos bois. Nomeie de forma corajosa os seus pecados. Peça perdão sinceramente. E agradeça pela salvação graciosa que te alcançou através da morte de Jesus Cristo na cruz maldita, vergonhosa do Calvário. Peça a Deus que te dê condições de lutar contra as inclinações que ainda existem dentro de você para pecar. Para lutar contra o seu coração que muitas vezes produz uma multidão de ídolos. Peça a Ele que faça da sua vida uma expressão de gratidão, de alegria. Que faça da sua vida uma manifestação do seu amor diante de um mundo caído e cético. Louve o Senhor pela grande salvação que te alcançou.
Porque Ele, um dia, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Peça ainda que o Senhor não permita que as trevas destes dias venham inundar o seu coração e roubar de você a alegria, a paz e a segurança nele, que é o Salvador. Então, mesmo nestes dias marcados por pandemia, por morte, por choro, por insegurança, por confusão, por desmandos e irresponsabilidades de autoridades que deveriam cuidar do povo e de todo o país, nesses dias de desemprego, de carestia, coloque-se diante do Senhor. Celebre esta sexta-feira, porque foi numa sexta-feira que Jesus Cristo morreu para pagar pelos seus pecados. Pois foi num dia como este, há mais de 2000 anos atrás, que Deus matou o seu Filho para a sua salvação. Sextou. Feliz sexta-feira da paixão, do amor de Deus por nós. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza a uma profunda reflexão e amadurecimento espiritual neste dia. E amanhã teremos mais um texto referente à Semana Santa. Uma ótima noite para você e toda a sua família.